Muito bem, gente. Eu sei que tem gente que pode estar aqui pela primeira vez no curso, tem gente que pode ter perdido uma aula ou outra. Então, assim, rapidamente eu vou tratar de como a gente tem trabalhado aqui. Eu trouxe os livros, eu esqueci de tirar da mochila, mas basicamente, toda vez que aparecer C e C, né, o SIC, é esse livro, escrito pelo Joseph Ratzinger, antes dele se tornar o Papa Bento XVI, livro editado, né, publicado em 1994. Então, eu vou tratar da teologia oficial da Igreja Católica do final do século XX, começo do século XXI. A Igreja se diz muito única, mas na verdade não é. Né? A Igreja Católica, assim como nós temos as nossas divergências com outras igrejas. Além disso, muitos anos atrás, eu comprei esses dois livros que vieram lá dos Estados Unidos, são livros em inglês. O livro do Geisler tem uma postura, uma atitude mais equilibrada, que é o que eu adoto no curso, de lidar com as coisas corretas, biblicamente corretas, e ressaltar aquelas que não são porque não são. Enquanto que o McCarthy, que é um ex-católico, se é que isso é possível dizer, é mais confrontador. Usei os dois. Né? Então, assim, e às vezes eu não estou citando propriamente, mas uma coisa, no site da igreja, nas versões anteriores do curso, tem uns docs, tá? Uns PDFs de texto em documento, que é a base. É como se eu fizesse. Aqui é um PowerPoint, né? Estou apresentando as linhas gerais, mas lá é mais completo, com as citações, que for necessário, bem mais completo do que eu consigo colocar aqui, tá bom? E também, para quem está chegando agora, ou já se esqueceu, isso aqui é uma aula, não é uma palestra. Eu gosto e quero a participação de todos. Né? Então, assim, a gente já lidou com a questão da Bíblia dos apócrifos, dos deuterocanônicos, né, aqueles acréscimos que foram colocados oficialmente pela Igreja Católica na primeira aula, a questão da interpretação, o sola escritura que nós defendemos em oposição ao magistério e à tradição da Igreja Católica, na segunda aula. Na semana passada, o que a gente viu mesmo? Vocês estão onde? Cadê vocês? Vamos lá. Trindade, certo? Teologia própria, Deus, tá? Falei o credo aqui de cor para vocês, certo? E adoração, certo? Muito importante falar da adoração. E aí o problema que existe com a palavra veneração, né? Que eles adotam para dar um migué. Desculpa os miguéis que existem por aí, mas é para dar um migué, né? Para poder justificar certas coisas. E aí, hoje nós vamos tratar de um assunto delicado, que muitas vezes a gente pode usar uma abordagem errada. Maria é santa, Maria é nossa irmã em Cristo, tá? Mas ela não é para mim, né? Entre aspas, nossa Senhora, fecha aspas. Tá? E é isso que nós vamos lidar hoje. Eu vou falar muito de Cristo, mostrando que a cristologia católica oficial é muito bíblica. E vai chegar lá no finalzinho, vai surgir uma coisa que pelo menos para mim, sempre foi muito estranho. Mas não vou dar spoiler o que é. No final da cristologia. Então, uma cristologia muito ortodoxa, bíblica, correta. E aí vem Maria, né? E aí, com Maria, nós vamos ter que lidar com a verdadeira Maria bíblica e com a Maria que popularmente e por razões político-econômicas religiosas se estabelece liderando a igreja de uma forma não bíblica. Tá bom? Então, lembrando do objetivo do curso, que foi mudado em relação a versões anteriores, explore as principais diferenças entre o catolicismo e o ensino bíblico, compreendendo suas origens, doutrinas e práticas à luz das Escrituras. Aprenda a abordar estas questões com sabedoria, respeito e amor,
fortalecendo a sua fé e capacitando-se para diálogos edificantes sobre a verdade do Evangelho. Certo? E toda a aula eu vou ler isso de novo. Tá? Voltando para o credo. Na semana passada eu falei, creio em um só Deus e Pai, e depois no credo fala, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Né? Então, o pedaço do credo que se refere a Jesus contém verdades, né, que muitas vezes a gente precisa se lembrar. É nesse Deus que nós cremos. Um dia voltará. Também cremos nisso. Para o juízo. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no tempo do imperador, do governador, que é o Filho eterno de Deus, feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne. E aqui tem vários textos que corroboram corretamente para essa doutrina, uma doutrina cristológica bíblica. Movidos pela graça do Espírito Santo, atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Quem disse isso? Pedro. E aqui vocês vão se espantar com uma coisa. Foi sobre a rocha desta fé. Percebe aqui. Foi sobre a rocha desta fé. Não foi sobre a pessoa de Pedro. Está escrito no catecismo. Nós defendemos isso. É sobre a rocha da fé, não a pessoa de Pedro. Não a sucessão de Pedro. Que Cristo construiu sua igreja. Muitas vezes a gente vai ouvir Pedro associado com o fundamento da igreja romana. Mas o fundamento é a fé que ele demonstrou em Cristo. Que nós também devemos demonstrar. E está no catecismo. Não estou dizendo uma coisa que a gente defende oposição, pelo menos ao Ratzinger, que depois se tornou Papa. Tá? E ele aqui está citando, né, Mateus 16:18, que é a resposta de Jesus, a expressão de fé de Pedro naquele momento. E lembrando o que Pedro faz logo em seguida. Tropeça e cai. Né? Em seguida, ele se manifesta tão humano como nós. A hora que Jesus fala que ele vai morrer, não, isso não. Né? Então, assim, essa fé não nos torna perfeitos. O que é trabalhado em nós é, a partir de uma fé salvadora, uma santificação, um processo. E isso fica muito claro que nem Pedro, nem Elias, nem Moisés, nem Davi, nem Paulo, são retratados nas Escrituras como santarrões, perfeitos. Eles mesmos se assumirem assim. Todos esses heróis da fé, de Hebreus 11 e esses que eu falei, nós temos o registro. A Bíblia é um livro que, historicamente, muito diferente dos livros dos outros povos. Os outros povos só registravam suas vitórias, no máximo seus empates. A Bíblia registra a derrota dos homens crentes em um Deus perfeito. As dificuldades
falhas que nós temos. Todos nós temos. Mas a gente deve buscar seguir o caminho da fé. Não um caminho de uma perfeição, de um legalismo. Eu me dou conta de fazer aquilo. Não. Eu preciso viver em comunhão com a igreja para crescer junto com a igreja. Igreja local. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Que a hora que você pensar que você é muito ruim, pensa em Paulo. O que ele disse de si mesmo. O que ele escreveu de si mesmo. Eu sou o pior dos homens. Ele não me conhece. Viveu antes de mim. Mas ele não está colocando isso assim, eu estou deprimido. Não. Ele assume as suas fraquezas, as suas fragilidades, a sua história. E se deixa transformar com base nessa fé. Então é um livro diferente. Como é diferente eu estar dando essa aula hoje do que a mesma aula que eu dei lá em 2012, que eu lembro, lá na Igreja Batista Central, deste mesmo tema. Eu não sou mais o mesmo. 12 anos e meio, a gente muda. Algumas coisas boas, outras não tanto, a gente também muda. Então a gente acaba não falando as mesmas coisas. É diferente vocês pegarem uma aula minha gravada, que eu nem sei quando que está gravado lá, e ver a aula que eu estou dando agora. Tem certas coisas que eu vou não dizer, não é por esquecimento. A aula é dinâmica. A vida da gente é dinâmica. Muda. Nós precisamos nos deixar mudar. Para glorificar a Deus, nós precisamos nos permitir mudar e corrigir muitas coisas nas nossas vidas por fé em Cristo. Jesus, ou Josué, Yeshua no aramaico, Yoshua no hebraico, significa Deus salva. Não tem como um de nós salvar o irmão do inferno. O irmão que eu falo, o irmão da carne, tá? O salvar um parente, um amigo querido. Nós não temos esse poder. Que nós mesmos não fomos salvos por nós mesmos. Não por nossas obras, por nada disso. É como aquela figura da pessoa que cai do navio e depende de que alguém lhe jogue uma boia para que ela se salve. Ela está com a vida totalmente dependente de alguém externo. E é assim que Deus lida com a nossa salvação para o céu. É Ele quem salva. Se é Ele quem salva, eu não tenho mérito nenhum. Nem na minha conversão, nem na conversão de uma outra pessoa que eu participei do processo de evangelização. Ah, Guilherme, mas tem o galardão. Tem. Existe recompensa em obedecer a Cristo. Mas é Deus quem salva. Em obediência a Ele que fazemos. Não para merecermos alguma coisa. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Ele é Deus salva e ele, sendo Deus, salva. Lucas 1,31, que é o versículo que trata de Gabriel lhe indicando o nome. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele quem, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará o povo dos pecados. E, gente, tá tudo certo aqui. É tudo bíblico. Tá no catecismo, tá no livrinho amarelo, mas está tudo correto. Quando aparece 436 aqui, não é a página, é a declaração, é como se fosse um parágrafo, tá? Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que significa ungido, aquele sobre o qual foi derramado óleo. Só se torna o nome próprio de Jesus porque leva à perfeição a missão divina que significa
Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe foram consagrados. Era o caso dos reis, sacerdotes e profetas. Existe um sacramento, que nós vamos tratar disso nas próximas semanas, chamado crisma, que é quando o adolescente católico recebe um óleo, né? Uma unção, né? Parece a coisa de untar uma forma para fazer um bolo, mas é simbólico receber o óleo derramado. E, naquele contexto do Antigo Testamento, sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos, reis eram ungidos para a sua missão. Cristo não é nome, Cristo é título. Mas um título que lhe indica uma missão. E a missão de Jesus era muito maior do que a de um rei, de um sacerdote ou de profeta. O Messias devia ser ungido pelo Espírito Santo, isso está em Isaías 11:2, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Alguns foram ungidos reis e se tornaram sacerdotes, alguns eram sacerdotes somente, alguns eram profetas somente. Mas Cristo une, Jesus Cristo uniu historicamente essas três funções. Uma coisa que não está aqui, que eu não sei se todo mundo tem claro aqui, principalmente os mais jovens. O sacerdote é alguém que leva até Deus as necessidades e demandas humanas. O profeta era alguém que, ou hoje, se alguém acredita que existe ainda, mas vamos tentar entender isso genericamente. O profeta é alguém que traz a palavra de Deus para os homens. É diferente. O sacerdote fazia um papel que nós temos também, de interceder pelos homens, para Deus. Enquanto o profeta trazia a palavra de Deus e proferia, por isso a palavra profeta, proferir a palavra de Deus para os homens. Um sentido oposto. E o rei tinha uma função de governar, que se a gente for ver na Bíblia mesmo, não era e era para acontecer. Né? A gente tem alguns textos que a gente fica naquela coisa assim, mas era para ter rei em Israel? Sim e não. Não era para ter porque era para todo mundo se submeter à autoridade de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus disse, ele prometeu, quando vocês pedirem um rei, esse rei vai ser assim. E é isso que acontece na sociedade, seja com os reis, seja com os presidentes de república, ditadores ou democratas que sejam. Isso implicou, naquele contexto, como implica para nós hoje, impostos, exércitos, que aquele povo falou assim, mas os nossos vizinhos têm. O propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus era que a obediência deles fosse suficiente para eles não precisarem de um Deus. Mas ele sabia que, como pecador, como nós também somos, um dia nós pediríamos, o povo pediria um rei. E ele já avisou de antemão. Esse rei, para ele ser fiel, esse rei precisa fazer uma cópia das Escrituras e ler as Escrituras todos os dias. E aí você estuda o livro de Reis, que eu já dei aula, os 2 livros de Reis, e você vai perceber que 1/4 mais ou menos dos reis foram mais ou menos. E o resto foi mal, reprovado por Deus. E no final dos livros de Reis e de Crônicas, a gente descobre que a palavra tinha sido deixada de lado. Nós temos um problema.
Nós não gostamos de sermos governados por Deus, porque isso é o pecado. E naquele contexto, e não pense você que se você tivesse lá, você seria aquele cara super santo que ia falar assim: não, Senhor. Porque não teve. A coisa aconteceu daquele jeito. Não, Senhor. O que aconteceu? Se submeteram a um ser humano, alguém palpável, para se fazer rei. E alguns foram até bonzinhos, mas a maioria deles foi infiel a Deus e ao seu povo, se deixando levar pelas culturas dos povos ao redor. E a gente precisa ler isso, gente. A gente precisa conhecer a Bíblia. Tá? Não se baseiem apenas em aula de escola bíblica, em mensagens do pastor. É o que eu vejo muitas vezes gente achando que é ciência o que vê no YouTube. Até tem. Mas tem que ler, tem que buscar. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o Messias prometido a Israel. Isso tudo está na Bíblia e em tudo isso a cristologia católica é correta, bíblica. E muitas vezes até serve para nos ensinar. Numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi messiânico, prometido por Deus a Israel. A gente pode perceber que naquele contexto, tanto nos evangelhos, Jesus, antes da sua morte e ressurreição, alguns criam nele. Muitos fizeram oposição, mas alguns criam nele. E depois, no livro de Atos, muitos pagãos também se achegam. Com uma esperança e percebendo que é o filho de Davi, o filho prometido. Mas o que acontecia naquele contexto? Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, e isso a gente percebe em João 4, 25, 26, 11, 27. Ele se assume, mas ele fazia isso com reserva. Ele não fazia isso de uma forma confrontadora, ostensiva, mas ele fazia isso muito no particular com seus discípulos, porque ainda não era chegada a hora. Uma hora que ainda não veio. Dele ter esse papel, que vai aparecer aqui. Pois este era entendido por parte dos seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana. O que se esperava era um libertador. Era alguém que tirasse os romanos do poder para colocar os judeus. Era um líder político militar esperado por aquele povo para estabelecer um império judeu, vamos colocar assim, em oposição ao Império Romano. Era essa a mentalidade deles. Ainda que, muitas vezes, a gente pode pensar que a história do tamanho que esse império teria, talvez eles não estivessem muito preocupados com isso. Havia, por boa parte daquele povo, uma visão exclusivista, que é um perigo que nós temos para nós hoje. Só batista é salvo? Já ouvi isso. Só determinada denominação salva? Ou até mesmo algumas que eu considero seitas para cristãs? Não. O que salva é a graça de Deus mediante a fé. É um presente que Deus nos dá. Não importa que igreja que nós frequentemos, nós devemos frequentar uma igreja. Nós não devemos nos isolar. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos entender que nós temos irmãos em Cristo em muitas outras igrejas de muitas outras denominações, em muitos outros países.
que muitas vezes os líderes político-militares deste mundo querem romper laços. E a gente pensar assim, eu tenho um irmão em Cristo. Eu tenho certeza que nós temos irmãos em Cristo na Ucrânia e na Rússia. Eu tenho certeza que nós temos irmãos em Cristo no Líbano, na Síria e em Israel. Eu tenho certeza que nós temos irmãos em Cristo profundamente perseguidos na China, na Coreia do Norte, assim como temos nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Essa visão político-militar, Jesus reagia a ela não de forma confrontadora. Uma vez ele terá esse papel. Em algum momento no futuro. Porque está prometido. Eu não estou falando isso porque eu acho, porque está prometido. Ele vai reinar. Ele vai reinar. E se alguém tem alguma dúvida a respeito disso, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. As promessas que existem para o reino. Que ainda não chegou. Nós vamos tratar disso na última aula a respeito da escatologia católica, que é a milenista. Com a qual eu não concordo. Tá? Mas eu sei de irmãos aqui na igreja que são amilenistas também. Que não creem no milênio como eu creio que será o milênio. Tá bom? Filho de Deus no Antigo Testamento é um termo, um título dirigido aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e aos seus reis. Filho de Deus não é algo exclusivo dado a Jesus no Antigo Testamento. E também a palavra Deus era usada, a palavra não a palavra Elohim, mas a palavra Deus, El, era usada até para falar dos juízes iníquos daquele tempo e do nosso tempo. Nós temos que lidar com isso. Ninguém é perfeito. Não idolatre ninguém. Ninguém mesmo. Nem de um lado nem do outro. Falei disso semana passada. Jesus distinguiu sua filiação daquela dos discípulos, não dizendo nunca, a não ser na oração do Pai Nosso, nosso Pai. Ele falava meu Pai e vosso Pai. Somente na oração do Pai Nosso ele fala Pai Nosso. Ele está dando uma orientação. E o Pai Nosso, assim como a Ave Maria, que daqui a pouco eu vou tratar dela, nós às vezes temos uma certa dificuldade em orar o Pai Nosso, como eu falo, né? Eu não acredito em ser ex-católico, mas às vezes eu não vejo o evangélico orando o Pai Nosso, porque é uma repetição. É sim. Mas foi ensinada pelo Senhor Jesus. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a minha vontade não é feita. Ainda bem, graças a Deus, em várias situações. Graças a Deus, se fosse feita a minha vontade, eu já tinha perdido o meu réu primário. Que seja feita a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o católico fala vosso, tá? Na Bíblia é teu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parece que nós temos vergonha de orar dessa forma perante um católico. Não tem essa vergonha. Isso foi ensinado por Cristo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é a cada dia. E nós temos uma preocupação, cada um no seu nível, uma preocupação de como nós vamos ganhar dinheiro e trabalhar demais e fazer coisas.
perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve ou ofendeu. Certo? Tem um texto que há uma controvérsia, se está nas escrituras, nos escritos originais, que fala que toda a glória é para Deus. Não há problema nenhum em orarmos um Pai Nosso. Ave Maria a gente vai ver daqui a pouco. Mas o Pai Nosso é bíblico. E se tem uma coisa que você tem que pegar é, graças a Deus que muitas vezes a tua vontade, Deus... Porque a nossa vontade pecaminosa normalmente não glorifica a Deus. Os evangelhos narram em dois momentos solenes, o batismo e a transfiguração de Cristo. A voz do Pai a designá-lo, filho bem-amado. Este é meu filho em quem eu me comprazo. Fica claro essa relação. E, gente, mais uma vez, é uma cristologia bíblica. Bíblica porque está citando os textos, bíblica porque está correta de acordo com tudo aquilo que também nós ensinamos. E que, portanto, não deve ser para nós qualquer tipo de obstáculo a chegarmos a um católico para conversarmos com amor, respeito, sabedoria, a respeito de Cristo. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que lidar com Maria. Vai, sempre vai. Porque vai misturar, tá? Eu tenho muito amor pela Maria, tá? Né? Maria Sgnolf, né? Mas eu estou falando da Maria, a nossa irmã em Cristo, em oposição a como eles tratam a mãe de Deus. Certo? Jesus designa-se a si mesmo como o Filho único de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso a gente fala de cor. Isso muitas vezes a gente vê em placas, em outdoors, eles também creem nisso. E afirma com esse título essa preexistência eterna. Não só nesse texto de João 10,36, mas quando ele confronta, em várias outras situações, ele fala antes de Moisés, eu sou. Antes de Abraão, né? Antes de Abraão, eu sou. Em confronto com os poderosos daquele tempo, os fariseus e os saduceus. Exige a fé em nome do único Filho de Deus, do Filho único de Deus. É essa fé. Não é qualquer fé. Às vezes a gente ouve fé, gente. Tem uma fé que, assim, me desculpem, né? Mas eu tenho que dar um exemplo assim meio. Muita gente aqui em Campinas acredita que o time deles vai ser campeão um dia. Tá? Então, assim, é uma fé. É essa fé? Não. Eu vou ser curado porque tenho fé. Aí a pergunta nossa deve ser o quê? Fé em quê? Ou fé em quem? Fé em mim mesmo? Fé no médico? Ou fé em Deus? Que usa o médico como instrumento de Deus para operar a cura. Que escolheu um médico para escrever o Evangelho e o livro de Atos. A fé não deve estar nem em mim mesmo, nem em outra pessoa, senão em Cristo. E isso eles ensinam corretamente.
Mas essa história da fé, assim como nós fazemos, às vezes eles fazem também. Colocar a fé na pessoa errada, na coisa errada, o que for errado. Senhor. A palavra grega para Senhor é Kyrios. Existe uma entidade dentro do catolicismo chamada Cúria. Cúria Metropolitana é um escritório dentro do direito canônico. Tem a ver com essa questão do senhorio. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, que é Yahweh, e aí a gente não sabe exatamente qual é a pronúncia deste nome, que muitas vezes é falado Jeová, Yahuwá. Por quê? Porque os judeus, os hebreus em geral, no contexto do Antigo Testamento, quando passavam esse texto de um para o outro, tinham tanta reverência pelo nome que não diziam Yahweh, ou Yahweh, ou Yehovah. Eles falavam Hashem, o nome, e colocava o tetragrama. De tanta reverência que existia pelo nome. Tem muita gente que fala o nome de Deus em vão, que fala o nome de Deus para justificar pecado, seja o próprio, seja o alheio. Seja o nome de Deus do Antigo Testamento ou o nome de Jesus Cristo agora. Tem muita gente tentando usar o nome para fazer marketing, para fazer merchandising, para fazer campanha política. Isso tudo é errado. Esse nome que é traduzido por Kyrios no grego, Senhor, se torna, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do rei de Israel. Muitas vezes aparece Yahweh e tem no Salmo 110 uma coisa que é muito impressionante, porque o próprio Senhor Jesus usa depois no Evangelho de Mateus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Yahweh a Adonai. Que é uma prova de que há um relacionamento entre duas pessoas dentro da Trindade. Igualmente senhores, igualmente Deus. E eu não falei deuses, não é à toa, tá? O mesmo Deus, em essência, se representa, sendo três pessoas, naquele caso, um falando com o outro. Assim como Deus Pai fala do Filho, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus mesmo se atribui de forma velada este título quando discute com os fariseus a respeito do Salmo 110. Sabe quando você fala um negócio, você nem lembra que está no próximo slide? Mateus 22, 41 a 46. Mas também se dirigindo de modo explícito a seus apóstolos. O que está escrito em João 13, 13? É o contexto do lava-pés. Vocês me chamam de mestre e senhor. Se Jesus não fosse Deus e fosse santo, justo, fiel, temente a Deus, ele teria que falar o quê? Vocês não podem usar esse título para se referir a mim. Mas não, ele assume. De forma velada ou de forma pública, no caso, contra os fariseus, usando o Salmo 110. A igreja, desde o início, atribuiu a Jesus o poder, a honra, a glória devidos ao Pai e a Jesus. Por ser ele de condição divina. Aqui, quando fala de Filipenses 2,6, é aquela passagem que fala do esvaziamento. Jesus se esvazia não de ser Deus, mas de usar o poder de Deus. Né? E ter o Pai manifestado essa soberania, ressuscitando dos mortos e exaltando-o em sua glória. Gente, mais uma vez, como é importante a gente ver que o catolicismo ensina corretamente cristologia em praticamente tudo. Tá?
num sentido bíblico. O Filho de Deus se fez homem né? Por que Jesus encarnou? Para nos salvar, nos reconciliando com Deus, com o Pai, com Ele. Às vezes até a gente tem que pensar conosco, consigo mesmo. Tá? Porque muitas vezes a gente se machuca. Nossas atitudes nos causam problemas. Né? A gente estava conversando aqui no intervalo e a gente pensando muito de relacionamentos, né? E aí também uma coisa que me foi trazida até no começo da aula, a gente não pensar assim. Primeiro, o cisma do protestantismo não acontece, a gente coloca uma marca ali em Lutero, mas já existiam igrejas que não concordavam com a Igreja Católica em certos sentidos, em várias coisas, muito tempo antes e como acontece depois. E a gente precisa ter bons relacionamentos, também com católicos, também com parentes católicos, com padre. E muitas vezes é com pessoas assim que a gente vai também aprender como lidar com o nosso pecado. Porque esse pecado nós vamos carregar. Até o arrebatamento ou a morte que vier primeiro. Nós vamos lidar com isso. Oi. Deixa eu falar uma coisa. Fala, Elba. É bem prático. A gente tem um grupo na minha casa, a Carol, eu, e a maioria das frequentadoras são amigas e são católicas. E Sim. são mais duas. E a gente deixa claro lá, né? Que a gente não tá lá para falar de religião, para falar de igreja, nós estamos lá para falar e aprender de Jesus e de Deus, da Bíblia. E a necessidade de duas que entraram agora, esse ano, ela falou: eu quero aprender desse Deus, porque eu não estudo a Bíblia. Eu vou à missa, mas eu não sei, eu não estudo a Bíblia. Então, assim, é muito legal ver a necessidade delas quererem aprender sobre a Bíblia. Porque Sim. elas não estudam a Bíblia, entendeu? E assim, é edificante. Tem um dia que é difícil, mas é muito legal. Assim. É uma troca, é isso que você está falando, é uma troca de você ver as coisas com amor e de você ver que você também necessita dessa graça para poder falar e para poder estar ali, né, escutando elas também, a necessidade delas. Muito bom, Elba. Assim, é sempre duro a gente ouve, mas não fica gravado, né? Então, assim, resumindo, tem um grupo na casa dela com mais pessoas, mulheres católicas, mulheres dessa nossa igreja, convivendo e para falar, não que nós somos os melhores, não que nós estamos corretos, né? E que muitas vezes uma coisa, eu tenho temor daquele crente, super crente que bate no peito, mas que não lê a Bíblia. Não, a base não é isso aqui, tá, gente? A base é a Bíblia. E para quem não estava na primeira aula, eu trouxe as Bíblias católicas justamente para que a gente não crie o empecilho de falar, né, para quem está vindo primeira vez ou não pegou, justamente para a gente não falar assim, não, a minha Bíblia é que está certa. Não. O que foi acrescentado aqui não faz diferença, principalmente porque a gente usa muito mais o Novo Testamento, que é igual nas diferentes versões católicas, em relação ao nosso texto. Então é importante a gente não ter essa soberba, né, de, não, a gente está certo. Não. A autoridade para a gente não é um pastor, é o pastor. Não é o pastor, qualquer um deles que você colocar na frente. É o Senhor Jesus. Né? Então, assim, se a gente pode ter reuniões nas nossas casas com pessoas, a gente deve aproveitar essa oportunidade para, primeiro, com humildade, com respeito, com sabedoria, com amor, lidar com isso, as nossas fraquezas, os nossos pecados, o pecado da pessoa, as dificuldades da pessoa. A gente tem que dar abertura. Muito legal isso. Muito mesmo. E aí entra aquilo que eu falei. Às vezes a gente pode se deparar com algum obstáculo. O objetivo aqui é que a gente lide com a maioria dos obstáculos que normalmente a gente sabe que acontecem de uma forma amorosa, sábia e respeitosa. Né? Ele é homem também hoje. Jesus é o mesmo, né? Então, assim, ele
é homem desde a eternidade, o período que ele encarnou, morreu, ressuscitou e ainda é no céu, para que conhecêssemos o amor de Deus, para ser o nosso modelo de santidade. Ninguém pode ocupar esse lugar nas nossas vidas. E para tudo isso, mais uma vez, o Ratzinger colocou uma lista de versículos do lado aqui, que é sempre muito importante. Às vezes a gente buscar na palavra, foi bem lembrado. Buscar na palavra o que está escrito. Ver se isso é de fato assim. Não importa quem seja. Lá em Atos 16, se eu não me engano, final, tem os irmãos de Bereia, né? Os bereanos, eles eram mais nobres por quê? Porque eles buscavam nas escrituras para ver se aquilo que estava sendo ensinado era isso. Então, seja num grupo na casa da gente, com todo mundo só da igreja, com visitantes, com família, a gente até pode confiar na nossa memória, mas vocês veem que eu falo mais ou menos onde está o negócio, tá? Não falo assim exatamente, versículo tal, porque tem hora que você se engana. Onde que está escrito isso? Vamos ver na Bíblia. E use a Bíblia católica. Não coloque isso como empecilho. E agora vai começar os probleminhas, tá bom? O Filho de Deus se fez homem para nos tornar participantes da natureza divina. Alguém pode ler 2 Pedro 1,4? Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela corrupção. É isso mesmo? É isso. É participantes da natureza divina. Às vezes a gente pode ler em diferentes versões e pegar algumas diferenças de texto. Em torno deste texto, surge uma pequena dificuldade, vamos colocar assim, não apenas com o catolicismo, mas principalmente com a Igreja Ortodoxa Grega Russa, que é uma teologia chamada deificação da pessoa. E que se acentua muito no mormonismo. No movimento Mormon. Nos tornar participantes da natureza divina precisa ser tomado com bastante cuidado, tá? Olha o que disse Tomás de Aquino aqui. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem, dos homens, fizesse deuses. E aqui nós temos um problema. É a doutrina conhecida como deificação, ensinada na Igreja Ortodoxa, a Igreja Oriental, né? Primeiro dos gregos e depois dos russos, principalmente as regiões dos eslavos. O termo theoses aqui não implica que um homem possa ter a essência divina, mas que é possível tornar-se como Deus. Né? Então, assim, participante da natureza divina não nos torna Deus à parte, deuses à parte de Deus. Dá para entender que dá uma confusão tremenda que a gente pode interpretar com isso aqui. Tá? Que aí cada um de nós se torna Deus. Então nós teríamos aqui uma reunião de deuses. Vamos pro Olimpo, né? É complicado. Essa aqui é uma doutrina complicada. E é uma doutrina com um pouquinho no catolicismo, mas bastante na Igreja Ortodoxa, que nos causa um pouco de cuidado com isso. A encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado de uma mescla confusa entre o divino e o humano. No mesmo contexto que surge a doutrina da deificação, no século IV, também existiram várias heresias, movimentos separatistas, tratando Jesus como se ele fosse bipolar, sabe?
Eu não sei qual seria o termo correto na psiquiatria, mas duas identidades. Tá? Ora ele é Deus, ora ele é homem. No século IV surgiu isso. Tem hora que ele é Deus, tem hora que ele é homem. Mas ele não é a mesma coisa. Ou tem hora que, por conta até daquela história dele abrir mão do seu poder divino, na sua encarnação, ele é homem e se torna Deus quando, lá no batismo, existe esse ensino já no século IV. Então, esse contexto dos feitos deuses ou das duas naturezas, divina e humana, em Jesus, numa pessoa só, foi um problema histórico. Mas um problema histórico que ainda existe hoje. Seja na igreja armênia, seja entre algumas igrejas que existem na Síria, igrejas que não tiveram muito contato por conta de isolamento com a igreja católica e com as igrejas evangélicas, por causa de isolamento histórico geográfico. Tá? Para saber de tudo isso, eu preciso estudar história da igreja, não é o caso da gente aqui. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja teve de defender a verdade de fé no discurso dos primeiros séculos diante das heresias que a falsificavam. Então, se alguém perguntar para vocês, nesse ponto, assim eu entendo que nós defendemos aqui o Palavra da Vida e vários outros seminários teológicos batistas, nós defendemos o que está escrito aqui. Oficialmente, o catolicismo defende Jesus como pleno Deus e pleno homem o tempo todo, de eternidade a eternidade. Nós aqui, por conta do pecado, não somos nem mesmo plenos homens, plenos seres humanos. Carecemos da glória de Deus que Deus deu ao homem quando fez Jesus, a representação exata da sua imagem. Isso é Hebreus 1. Nós perdemos isso no pecado, lá no Éden, na pessoa de Adão. E é Deus que pode restaurar isso em nós, pela encarnação de Jesus, pela morte e ressurreição. E é isso que também o catolicismo defende, em contraposição a doutrinas que foram ensinadas, principalmente no século IV, que é quando, no contexto do Império Romano, se deu maior liberdade para que as pessoas pudessem conversar sobre isso. Os 3 primeiros séculos da igreja foram tanta perseguição, que isso não tinha. Mas a hora que tirou a perseguição, começou a ter o burburinho das ideias novas e ideias erradas, tá? Dentro da teologia. Muitas falsidades, muitas heresias falsificando a verdade. Agora vamos falar de Maria. Eu não tenho problema nenhum para falar de Maria, tá? Eu entendo que até mesmo o começo, a metade do Ave Maria está na Bíblia. Tá? A primeira metade do Ave Maria está na Bíblia. O problema é como que se usa isso e como... Vocês sabem, né? Se a gente errar 1 grau de ângulo, no começo a gente não percebe. Mas a gente vai parar num lugar muito errado depois de andar muito tempo. A heresia surge assim. Parece... Não, tá tudo certo. Mas a hora que a gente anda muito, a gente tá fora. Assunta aos céus. Quem subiu aos céus? Biblicamente falando. Além dele. Moisés? Não, Moisés... Elias e Enoque. Isso. Quem sabe essa resposta foi muito bom aluno da escola bíblica, né? Aqui nosso semiar. Enoque, Elias e Jesus foram assuntos ao céu. Certo? Se você não sabe, lê a Bíblia. Tá? Se você não teve oportunidade, como eu, de ter uma escola bíblica dominical na sua igreja, naquele contexto, eu só tive em poucos contextos na igreja católica, seja na catequese, seja na preparação para o crisma. Leia a Bíblia.
leia a Bíblia. Tá? Quem subiu aos céus, biblicamente falando, Enoque, Elias e Jesus. Eles colocam isso para Maria. Não abandonou o seu munus salvífico. Munus é um encargo, ou um cargo, é uma palavra do direito, né? Assim, é o cargo / encargo. E quando fala salvífico, eu quero colocar nela o papel de salvadora. Continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada, ela é bem-aventurada, tá? Ela é beata. Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Aqui eu não destaquei a palavra virgem, mas a gente tem um problema com virgem do depois. Mas a gente já vai tratar disso, tá? Por sua múltipla... Eu não falei, mas por sua múltipla intercessão. Boa. Bem lembrado, destacar aqui, por sua múltipla intercessão. Está colocando aqui um papel não só para ela, como Santa Maria, mas também para os santos em geral, né, de serem intercessores como sacerdotes num degrau, num patamar diferenciado, né? Então estamos nós aqui, aí tem um patamar para essa chegar a Deus, e aí você não consegue nunca alcançar Deus, né? Bem lembrado. Valeu. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus... Oi, fale. Cara, eu tenho uma aula no História da Igreja, no curso que eu dei de História da Igreja, eu mostro cada um deles. Quando que surge cada um deles? Eu não vou lembrar de cor, tá? Mas assim, tem coisa que é de 1870, tem coisa que é do ano 600, tem coisa que é do ano 400. Tá? Cada uma das... E, por exemplo, a gente gosta muito de Agostinho, né? Eu, pelo menos, eu gosto de Agostinho. Mas Agostinho fez o Sempre Virgem. Ele fez. Tá? O Sempre Virgem, a gente joga quase toda a culpa em Agostinho de Hipona. Não, de Hipona não. É, de Hipona, né? É de Hipona. Porque tem um outro Agostinho que é de Cantuária. Agostinho de Hipona, que é o filósofo, né? Ano 400. Coloca todo. Cara legal, mas... Pois é. Então tem... É o pecado dele, tá? Grande. E medianeira seria o texto de João, capítulo 2, versos 3 e 4, na primeira milagre de Jesus? Uhum. Ah, sim. Fazer tudo o que ele vos pedir, tá? No milagre do vinho lá de Caná, de converter a água em vinho em Caná, eles usam, para justificar a medianeira, o fato de que Maria tenha dito aos servos da festa, das bodas, que eles deveriam fazer tudo aquilo que ele pedisse. E aí eles usam isso para dizer que ela faz essa intercessão por nós ainda hoje, mas aí é aquela mistura que existe com o papel dos santos. Peça para a mãe que o filho faz. A gente ouvia isso também. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus, santa ela é, tá? Santíssima e já... Peraí. Mãe de Deus, a gente tem um problema com... O que quer dizer com isso? Eu não vejo problema com Mãe de Deus. Como mãe humana do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vejo problema, tá? Mas o problema é virar Deus a mãe. E aí muda tudo de figura. Fale. Justamente o que ele fala agora, que eles colocam a impressão, eu vi esse meio, né, agora. Coroa ela como se fosse a rainha, ela, e dá a impressão que Jesus está bem abaixo, né? Então, essa colocação, não, mas ela foi mãe, tá? Jesus já não seria, vamos passar, naquela passagem que ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Né? Então, assim, aquela que faz a vontade, ou aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, obedece a minha palavra, crê, esse é minha mãe, meus irmãos e por diante. Então, a
colocação, às vezes, fala, mas ela foi escolhida, gerou, mas foi ali, por isso que ninguém explica Deus, porque na verdade foi escolhido para a manifestação de Deus encarnado, né? E aí eles acabam não entendendo isso aí, né? Às vezes acaba vendo que não, mas ela foi mãe, ela é mãe de Deus. Então assim, Deus não tem mãe, Deus é único, né? Então acaba tendo essa... Uma palavra que você usou aí que foi muito importante é coroá-la rainha. Eu acho importante a gente entender que tudo tem a ver com isso. Mais uma vez, isso surge no contexto quando para a perseguição, principalmente lá na época de Constantino, quando há uma grande mistura, amálgama, como que a gente fala isso no... Sincretismo, obrigado. Quando tem um grande sincretismo com o paganismo, existe uma necessidade naquele contexto, naquela situação, eles viram uma necessidade de uma divindade feminina que surge e coroam essa figura. E assim, alguém até veio comentar comigo assim para assistir ao Alto da Compadecida, né? Que assim, tem a ver com isso, né? Então é colocar uma rainha, sendo que, na verdade, Jesus é o rei dos reis, é o Jesus, né? Então, assim, existem alguns subterfúgios que foram colocados justamente neste contexto. Dificilmente você vai encontrar coisas com mariolatria, né, a idolatria de Maria nos 3 primeiros séculos, alguma coisa muito clara. Mas surge principalmente naquele contexto. Que aí surge também o amilenismo e várias outras coisas do sincretismo com o paganismo. Tá? E aí você vai ter vários problemas. Alguns dá para tratar. Sim, senhor. Sim. Eu acho que a grande base da Igreja Católica é um termo que eles usam, o magistério da Igreja. Ou seja, eles têm um colégio de pessoas assim, que são consideradas, né, a cúpula lá. Sim. Tem a ver com o Papa. O Papa é ex-carca, que pronuncia tal, mas ele é referenciado pelo colégio apostólico, que é o magistério da Igreja. Esse magistério da Igreja é, tipo assim, ainda o intermediário entre a revelação de Deus e a Igreja. Sim. Ou seja, a Bíblia nunca foi a Apocalipse. Agora, para validar, eles usam, obviamente, alguns textos, inclusive dos apóstolos. Sim, Né? sim. Então, Maria, ela vem nessa linha. Sim. Vem nessa linha. Então, tanto a Assunção, todas essas coisas, é do magistério, não é da Bíblia. São dos acréscimos, né? Como a gente coloca que dentro do Mormon, dentro da Igreja Adventista e outras denominações ou seitas paracristãs, usam um livro a mais, né? A gente pode entender o catecismo como um livro a mais nesse contexto da tradição do magistério que eu tratei na segunda aula, né? São os bispos em comunhão com Roma, usando muito da teologia desenvolvida ao longo dos séculos, em pé de igualdade de autoridade para a interpretação das escrituras. É aqui que a gente tem que tomar um cuidado, como eu tratei na segunda aula, da autoridade que o magistério tem e qual foi a nossa resposta protestante a isso, foi o sola escritura, né? O sola escritura é a nossa resposta. Não é o que o Guilherme está falando. Não é o que o Guilherme interpreta. Você está com dúvida? Lê. Você, homem ou mulher, criança ou idoso ou adulto, jovem, não importa. É você que deve ler as escrituras e incentivar também os católicos do seu relacionamento a ler as escrituras e não se basear na opinião, né, no caso do magistério, mas por isso que eu trago o SIC, porque assim, eu fico mostrando para não ficar, porque senão eu teria que fazer um outro curso, que seria de cada uma das linhas das ordens, né? Ordem franciscana, ordem agostiniana, beneditino, as carmelitas, cada uma delas vai ter as suas peculiaridades. Então por isso que eu busquei trabalhar no catecismo. Eu vejo por um lado, será que essas
do Espírito Santo, a ação divina do Senhor Jesus, né, na sua manifestação, a cada criatura, cada homem ou mulher que seja, no meio desse mundo, né, dessa criação, ele está manifestando. E o Satanás, o próprio diabo, ele queria ser o próprio Deus, né? Então, ali, eu vejo assim, ele também, com suas tentações, suas setas jogadas para alguma ou outras pessoas, para desviar o foco justamente, que esse que é o foco dele, no caso, em tanto que você vê para Moisés, né? Então, seria a mesma coisa. Por que ele quer o corpo de Moisés? Por que ele quer atrás de Maria? Justamente talvez seria isso aí, para desviar o seu olhar, o seu foco no Salvador. Sim. E assim em criatura e não em Criador. Uma coisa que é muito importante a gente falar do que o diabo pode fazer, normalmente a interferência dele é na nossa comunicação, relacionamento. Muito mais, nossa comunicação é baseada muito no que a gente fala e escuta, e também no negócio que a gente chama de comunicação não verbal, né? Às vezes as pessoas falam uma coisa, mas o rosto diz outra coisa, os gestos dizem outra coisa, certo? E o diabo muitas vezes vai nos tentar, usando esse tipo de situação, tentando fazer. E isso acontece aqui, mas acontece nos nossos relacionamentos mais íntimos, pequenos, inclusive conosco mesmo, né? Tentar incutir em você uma culpa, né? Então, legal. Certo? Fale. Quando você diz que Maria é santa, não santíssima, o que você quer dizer com isso? Ela é tão santa quanto São João, São Pedro, São Paulo, que eu não tenho problema nenhum de chamar de santos, todos esses que escreveram, no sentido de que ela de fato creu. A gente tem alguma forma de relato disso nos livros de Atos e nas cartas, no papel que ela tinha na igreja primitiva. Como ela faleceu depois do Senhor Jesus, e aí eu não vou entrar no assunto, tá? Eu entendo que ela creu e ela está no céu e é nossa irmã. Não senhora, irmã, tá? Só um minutinho. Esses são na Bíblia não se refere, seria os santos, pecadores como nós. Santo como nós. Santo. Nem são lá. Não, eu entendi. Mas eles são santos nesse sentido que nós somos santos, separados por um propósito. E ela teve o seu propósito, e aí a gente tem que chegar no final da aula, eu estou preocupado aqui só um pouquinho. A gente tem que ver quem é Maria na Bíblia, pra gente, Bíblia, tá? Para a gente entender que ela é uma pessoa muito importante naquele contexto histórico, para também a gente não usar o texto que você citou, quem é meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos, para a gente não usar isso contra nós. Tá? A gente tem que tomar um cuidado, que quando Jesus está falando isso, Maria fez a vontade sim de Deus. Ela foi obediente sim a Deus. Ela teve muitas dificuldades, como quase todos eles, de entender o papel que Jesus tinha. Tanto que quando Né? o Espírito chega até ela treme. Treme, exatamente. Tá? Só rapidinho. Pela trajetória de Maria, né, a gente vê até a descida do Espírito Santo. Sim. Quando está no Senado, né, aí estão todos os apóstolos. Sim. Aí o verso 14 do capítulo 1 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração juntamente com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Quando a descida do Espírito Santo, ela estava presente com os demais apóstolos no Senado. Maria está presente no Pentecostes. Isso é muito importante. Tá? Ela e outras mulheres, né, são citadas. Então a gente pensa neste contexto de ser santo como nós somos santos. Neste contexto de ser santo, separado para um propósito, em submissão e obediência a Deus, mas para um propósito. Né? Ela teve o propósito de ser a mãe de Deus, que só ela teve. A mãe de Deus em que sentido? A mãe de Jesus, que não deixou de ser Deus. Em nenhum momento ele abriu mão de seu poder e teve uma profunda ruptura de comunhão com o Pai no contexto da cruz. Mas ele não deixou de ser Deus. Tá bom? Vamos rapidinho, que senão eu não termino.
Mas aqui tem uma confusão com a função materna. Percebe que aí coloca a função materna aos membros da Igreja de Cristo. Aqui tem um problema. Temos um problema, sempre. Em como eles lidam com isso. Maria foi colocada como sempre virgem, como de Imaculada Conceição. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Não é a Imaculada Conceição de Jesus nela. É a Imaculada Conceição dela em Isabel. É Isabel? Não, Ana. Ana, o nome da avó de Jesus. Em Ana. Isabel é a mãe de João, né? Em Ana. Tá? Então, quando se defende no catolicismo a Imaculada Concepção de Maria, não é de Jesus em Maria. É de Maria em Ana. E isso é tentar colocar em Maria coisas que são específicas de Jesus. Tá? Sem pecado. Gente, não. Pecou. Pecou como nós pecamos. Não deixamos de ser santos porque pecamos, mas somos santos no sentido de que Deus, apesar dos nossos pecados, nos amou e nos revelou por meio do Espírito Santo. Um negócio interessante de explorar Fala. o católico, em vez de criticar Maria, vai fazer. Jesus salvou Maria na cruz? Isso. É difícil eles responderem que Isso é difícil porque entra se num... ele salvou, ela precisava de um salvador. Então, filho. E assim, aí entra aquela história, mas aí, se ela foi salva por Jesus, ela não pode ter esse papel salvífico, monossalvífico, ou sem pecado, e várias coisas que são ensinadas. Né? E é uma dificuldade. Rapidinho. O canto de Maria ele fala no Magnificat, né? O meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Sim. aumentou para a baixeza das suas servas. Exatamente. Então, assim, mãe de Deus é sempre um problema. A gente não pode rebater o mãe de Deus tirando a divindade de Jesus. Mas não pode entender como Deus a mãe. Redentora e medianeira, já tratamos. E aqui, gente, eu coloco 2 slides, se vocês quiserem bater uma fotinho, tá? Para ler depois, enquanto eu vou falando aqui e tal. Mas esses 2 slides têm as referências para Maria nas Escrituras. E a gente deveria conhecer melhor, para não ficar só no confronto. Quem é Maria no contexto de Mateus 1, Mateus, capítulo 1, capítulo 2? Que papel que ela teve? Por que ela foi escolhida? Por que a genealogia dela é diferente da genealogia de José? E ainda assim os 2 são descendentes de Davi. Por que a genealogia dita de Jesus em Lucas é diferente da genealogia em Mateus? A partir de um certo ponto. Que impacto que isso tem? Por que isso acontece? E ela passou... Simeão, né? Chega e fala para ela que uma espada vai lhe atravessar o coração. Ela passou por uma coisa que só ela passou. A profunda injustiça de ver o seu filho na cruz. Porque só ela passou por isso. Porque era só filho dela e de Deus. Só ela passou por isso. Então, assim, quando está falando isso, a gente tem que pensar que Maria passou por coisas que nós, principalmente homens, seres humanos do sexo masculino, não temos a capacidade de conceber. Uma mãe ver o seu filho o mais justo possível, sofrendo o que ele sofreu naquelas horas todas. E ela não poder fazer nada. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado. E muitas vezes eu vejo muito mais fácil para mulheres falarem de Maria para mulheres. Certo? Mas ainda assim isso não nos tira a responsabilidade, como homens, seres humanos do sexo masculino, de falarmos também disso. Maria é importante, mas ela não é
santíssima, ela não é deusa mãe, ela não é medianeira, como também não são os outros santos, Pedro, Paulo, São Longuinho, que aí tem vários, né? São Luís, que é um rei da França. Só rapidinho. Já tratamos da bodas de Caná, né? Tá aqui. Visita a Cafarnaum. E quando ele fala lá da Maria e os irmãos em Cafarnaum, que surge aquele texto que o irmão falou, a gente perceber quem Jesus sempre confrontou, mas ao mesmo tempo, na cruz, ele entregou a sua mãe para João. Ele agiu com Maria como um primogênito faria com a sua mãe, no momento de maior aflição que um ser humano pôde experimentar nesta terra. E a gente tem que pensar nisso. O ser humano Jesus nunca deixou de ser Deus. Naquele momento, por maior sofrimento, maior injustiça que ele estivesse passando, ele também entregou a sua mãe a responsabilidade de uma pessoa, o discípulo a quem ele amava. Tá? Fala, irmão. Você está falando aí nessa questão da mãe. Talvez o Senhor, dessa manifestação, acho que era o plano de Deus dele, de vir, nascer e esse período para pagar o preço do pecado. Ali, a questão dela, para também ser exemplo para as outras mães, de sentir o que é uma perda de um ser ente querido com um filho, né? Para realmente sentir na carne isso aí, né? Tanto que na cruz de Calvário ele diz, né? Chore por vocês, né? E não por mim. Sim. Justamente dos pecados. Exatamente. Uma coisa que eu também, enquanto você estava falando, eu pensei, muitas vezes tem gente que se diz crente, mas que não conhece na Bíblia mulheres como Débora, como a Ana, as orações que elas fizeram, o papel que elas tiveram nos seus contextos, também no Antigo Testamento, tá? Mulheres santas nesse sentido que eu estou falando da palavra santa, não quer dizer que não sejam pecadoras, pelo amor de Deus, mas mulheres que foram usadas por Deus para certos propósitos. A gente precisa de uma teologia que seja equilibrada, que não seja machista. A gente precisa conhecer o que a Bíblia fala das mulheres, e aí é que eu falo, em relação a Maria, às vezes a gente acaba criando alguns problemas. Fala. Sim, serva e servo, né? Então, gente, aqui eu paro, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, na semana que vem, tá? Leiam. Na quinta-feira alguém tentou entrar? Não, né? É o seguinte, eu acho que a gente vai suspender aquela questão das quintas-feiras, porque essa quinta aconteceu um problema de comunicação entre eu e o Fábio, entre mim e o Fábio, para falar certo. Eu não consegui logar. E aí eu não consegui também contato com o Fábio, a hora que ele viu já tinha passado o horário. Então, assim, a gente vai suspender aquela questão do encontro de quinta-feira. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desses textos, leiam os textos. E tragam no comecinho da aula da semana que vem, tá bom? Spoiler, nós vamos começar a falar de sacramentos, tá? O batismo, a missa. Maria acabou, mas se precisar voltar, a gente volta rapidinho no começo do domingo que vem, tá bom? Esse é o último slide, tá bom? Vamos orar? Elba, ora por nós. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse tempo aqui que tivemos, tão precioso, tão esclarecedor. Que o Senhor nos capacite a amar o nosso próximo, independente de denominação, de religião. Sabemos o quanto somos pecadores e carecedores da Tua graça. E isso não nos coloca em lugar de posição elevada, que o Senhor sempre aumente, que nós possamos diminuir, reconhecendo o que precisamos para confrontar, para falar em amor para todas essas pessoas que não conhecem e não entendem Jesus. Nos capacite, nos diminua e nos ensine todos os dias. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.